Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Uma história bem conhecida. A história de Jabes. Primeira de Crônicas. Primeiro livro, não é primeira de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, né? A gente, cada epístola, às vezes vai nessa. Que é a primeira carta, a primeira epístola. Não, mas primeiro livro das Crônicas. Vamos lá. Olha aí. Capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Aleluias. Vocês estão comigo aí? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha dito. Não é incomum nós lidarmos com pessoas que sentem algum nível de amarração em suas vidas, que não sentem prosperar, que não sentem fluir. Às vezes são pessoas com boa educação familiar, com boa formação curricular, pessoas que aparentemente têm tudo para fluir, têm tudo para alçar um voo profissional, relacional e até mesmo dentro da igreja, espiritualmente falando. Tem tudo para fluir, mas parece que tem uma âncora que o prende. Parece que algo está impedindo esse fluir. E às vezes as pessoas falam conosco e dizem: eu não sei porque não dá certo para mim. Eu não sei porque não acontece da forma como eu desejava acontecer, ou como eu vejo acontecer na vida de outras pessoas. Parece que a gente muitas vezes analisa essas situações e tem uma resposta às vezes que é muito simples de dizer: olha, talvez seja isso, seja aquilo, então apenas você vai, não é? Ora ali, vai dar tudo certo e tal. Mas quando você para analisar determinadas situações, a gente vê que é verdade, que parece que não é um exagero às vezes da parte da pessoa dizer que existe uma certa dificuldade para avançar. Por que às vezes relacionamentos, né, conjugais, às vezes a gente vê uma família tão bacana, mas vive em um conflito eterno. A gente vê um casal que tem tudo para ser feliz, mas vive num conflito eterno. E a gente pergunta: o que está acontecendo? Olha aí. Determinar a origem de certas coisas, às vezes é uma tarefa que nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. É assim ou não é? É assim. Às vezes até uma enfermidade pode ser um problema, pode ser uma maldição geracional, pode ser algo de ordem espiritual, e a gente precisa identificar isso. Mas a resposta para todas as coisas está em Deus. Disso eu não tenho dúvida. Eu posso não saber a origem de muitos problemas, mas eu sei a solução deles. A solução deles está em Deus. E a gente começa a analisar histórias registradas na Bíblia que nos levam à compreensão desses fatos. Jabes, pouco se sabe dele. Esses poucos versículos trazem toda a história de um homem, não nas suas minúcias, é claro. A gente não sabe quantos anos ele tinha, quantos anos mais ele viveu, o que foi que teve, com quem casou. São pequenas informações que não trazem relevância
ao que é exposto aqui acerca de Jabes, ou de Jabes. Mas o que nós sabemos acerca deste homem é que a sua mãe o gerou com dores. E por conta disso, ela trouxe um nome sobre ele, que produziu não só o estigma, mas produziu uma maldição sobre a vida deste homem. Ela colocou o nome dele, e o nome dele significa o que causa sofrimento. Porque ele nasceu trazendo dores à sua mãe. O versículo 9 que nós lemos diz isso. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, se tornou, agora preste atenção, a sua mãe deu-lhe este nome, o nome de Jabes, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Esse menino já veio ao mundo trazendo sofrimento a mim. E o que é que ela faz? Ela coloca este nome sobre o seu filho. Há tantos nomes sublimes. O povo de Israel, o povo hebreu, eles tinham essa orientação de procurar colocar nome nos seus filhos que estivessem linkados a Deus, as bênçãos de Deus, a bênção do Senhor, não é? Então eles traziam estes nomes. Não é muito de nossa cultura, a gente não tem muito isso, né? A gente coloca lá um nome que acha que é mais bonito, às vezes não sabe nem a etimologia desses nomes, mas a gente sai colocando todo tipo de nome, né? Então tem nomes aí que as pessoas colocam que estão ligados até à bruxaria, mas as pessoas não se dão conta disso, não querem saber disso. Chega lá, tasca ali o nome no filho, mas tudo bem, não é? Nós não vamos entrar nessa seara agora. Mas isso é muito importante. Agora, queridos, essa criança nasce e a sua mãe diz, esse menino trouxe dor para mim, então eu vou botar o nome dele, aquele que traz sofrimento, aquele que já vem trazendo sofrimento. O que ela não compreendia é que ela estava transferindo uma carga de maldição sobre a vida do seu filho, uma carga de opressão sobre a vida do seu filho. Imagine que essa criança, ela cresceu sobre este estigma, sobre esta bandeira que foi trazida, né, no dia do seu nascimento, por ocasião em que sua mãe colocou o seu nome. Por que a Bíblia registra isso? A Bíblia não diz aqui apenas o lado positivo, mas diz que houve um lado pejorativo, um lado em que ninguém quer viver, um lado da moeda, que é aquele lado que a gente quer ocultar. Mas Deus, que sonda e conhece os corações, Deus que sonda a alma dos homens, Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabia a necessidade de Jabes, e porque Jabes clamou, e porque Jabes orou, e porque Jabes pediu a Deus que mudasse a sua história, a sua sorte, que lhe ampliasse os limites, porque até então ele vivia de forma oprimida. Ele estava sobre esta palavra. Quantas pessoas são oprimidas por palavras em sua vida? Quantas pessoas são oprimidas porque convive com pessoas que são mais relevantes? Olha como essa história é poderosa, né? A história de Moisés e de Josué. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés foi um cara que ele arrebentou no ministério. Foi chamado com 80 anos por Deus. E dos 80 aos 120, ele foi aquele grande líder. Aquele líder que Deus usou para fazer milagres, sinais e maravilhas. Uau! Na antiga aliança, ninguém foi como Moisés. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus usou esse homem para abrir o mar vermelho. É brincadeira? Não é brincadeira não. Mas agora Moisés morre e alguém precisava substituir. E quem era o substituto natural? Josué. Rapaz, Josué tremeu nas bases. Não é porque Josué não soubesse ser um líder, ele sabia. Ele já estava à frente das batalhas. Ele já estava, de certa forma, como substituto de Moisés em algumas instâncias. Moisés já tinha orado, imposto as mãos sobre ele, conforme o mandamento do Senhor. Mas o peso da grandeza do ministério de Moisés o esmagava. É fácil substituir Moisés? Não é fácil substituir Moisés. Não é fácil substituir um homem de Deus. Não é fácil. Às vezes pesa. Às vezes pesa, irmãos. Então ele se sentia apequenado. Ele se sentia inferiorizado diante da sombra de Moisés. E Deus veio com ele. Ele veio até ele para dizer a ele aquilo que todo homem precisa saber.
Deus disse a ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Nós precisamos saber que o Deus que é com aqueles que muitas vezes são relevantes aos nossos olhos, é o mesmo Deus que será com a nossa vida, que nos abençoará, que nos levará a alcançar todo o propósito de Deus para a nossa vida. Então alguns são esmagados pela grandeza de um ministério, pela grandeza ali daquilo que Deus está fazendo na vida dele, do seu antecessor, do seu pai, sua mãe, quem sabe. Outros por próprias palavras, como nós vimos aqui. Mas o caso específico aqui, existia aqui uma palavra de maldição sobre a vida desse menino. E ele cresceu nesse ambiente, e a palavra está dizendo aqui, ele nasceu trazendo dores, e a sua mãe liberou essa palavra: o teu nome será Jabes, porque você causa sofrimento. Olha que coisa triste. Imagine, alguém pergunta: como é seu nome? E ele diz: meu nome é Jabes. E todo mundo sabia o significado. É aquele que traz sofrimento. Rapaz, por que você tem esse nome? Quem você fez sofrer? E talvez ele tivesse que dizer: quando eu nasci, a minha mãe sofreu muito por causa de mim. Então ela colocou este nome em mim para que eu soubesse durante toda a minha vida que eu vim a essa terra trazendo sofrimento a ela. Isso é de esmagar qualquer um. É ou não é? É ou não é? Terrível isso, né? Então agora este homem se vê envolto a este meio, ou a este aperto. E ele queria se livrar disso. Ele não aceitava isso. Nós sabemos que ele devia ter um estado psicológico abalado. Nós sabemos que ele tinha os limites apequenados, porque a oração dele demonstra isso. Então isso é uma análise da sua oração. Nada mais, havia um estigma de maldição. Então a Bíblia nos apresenta essa realidade, os males, né, que estavam sobre ele. A ausência de bênçãos era o primeiro desses males. Se não é assim, olha lá o que está escrito no versículo de número 10. Jabes invocou o Deus de Israel, ou seja, orou a Deus dizendo: qual é a primeira coisa que ele disse? Quem dera me abençoasses. Agora veja só, Deus não está falando isso apenas no âmbito, Jabes não está falando isso direcionado a algo específico. Se Deus me abençoasse com uma mulher que seja uma ajudadora para mim. Aí você dizia: Jabes era um cara que conquistou muitas coisas. Agora, no caso específico, ele pediu a Deus isso. Não. O que ele está falando é que a sua vida não era uma vida abençoada. Que a sua vida era uma vida oprimida. Era uma vida apequenada. Era uma vida em locais estreitos, em limites apertados. É disso que ele está falando aqui. E ele pede: se Deus me abençoasse, se Deus derramasse suas bênçãos sobre mim. Então nós identificamos que existia ali ausência das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque a maldição estava sobre ele desde o seu nascimento. Sua mãe havia colocado isso sobre sua vida. Então os limites dele também eram estreitos, porque ele está dizendo aqui: e expandisse o meu território. É brincadeira? Olha como a gente começa a interpretar o texto e começa a analisar a situação da vida de Jabes a partir da própria informação que o texto bíblico diz. 2 versículos e tanta história para contar. Tanta história para contar. Se Deus me abençoasse e se expandisse o meu território. Por quê? Porque ele vivia em limites estreitos. Então sua vida, além de ser uma pessoa que não se sentia abençoada por Deus, ele se sentia apequenado. E aqui a gente não precisa apenas pensar naquilo que é território do ponto de vista físico, não é? A gente pode pensar quantas pessoas têm a sua vida apequenada, estreita, e não consegue expandir em área nenhuma. Se sente muitas vezes um fracasso em tudo que faz. E Deus quer quebrar esse estigma de sobre a sua vida, porque Ele te chamou para ser mais que vencedor.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Jesus te chamou para ser mais que vencedor. Diz a ele, amém, abençoa ele essa noite, seja canal de bênção aí, ó. Jesus chamou vocês para serem mais que vencedores, amém. Deus seja louvado, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Ele também temia o mal, temia ser subjugado pelos seus inimigos. Olha só, é um estado de fraqueza, um estado de debilidade que vivia sobre ele. E expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, ou seja, livra-me do mal, para que não me sobrevenha aflições. Então ele tinha medo, e ele esperava a aflição, uma vida oprimida pela expectativa do que é ruim. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Será que você vive pensando que a aflição vai vir sobre a sua vida? É claro que não. E mesmo quando a luta vem, nós sabemos que existe um ao nosso lado. E ele diz: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. O Senhor é conosco. Davi foi um homem que experimentou muitas lutas. Salmo de número 23, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a presença que muda a nossa história. Essa é a presença que nos faz assim, sabe, irmão, receber refrigério na alma, regozijo, ímpeto. Deus nos levanta. Deus nos pega muitas vezes prostrados, caídos, e Ele nos levanta. Ele nos toma pela mão, Ele nos coloca em pé, aleluia. Naqueles momentos em que parece que a gente vai afundando, nos mares, como Pedro, e o Senhor toma pela mão, levanta e o reconduz a um local onde ele está protegido ali naquela embarcação. Então a história tinha todos os ingredientes para dar errado. Você olha para a vida deste homem, você vê isso. O que ele está dizendo aqui acerca dele mesmo é que ele é uma pessoa que está diminuída, apequenada, enfraquecida emocionalmente, que não é uma pessoa que prospera na vida, que não é uma pessoa de relevância, que é uma pessoa temerosa, porque principalmente naquela época, ser pequeno era um grande problema. Então ele era uma pessoa assim, que ele tinha medo do que estava em torno dele, porque ele se sentia frágil. Ele não se sentia uma pessoa forte, ele não se sentia uma pessoa capaz, mas o Senhor quer trazer mudanças, e ele pede a Deus que Deus mude a sua vida, e a Bíblia diz que Deus o tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Deus o tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Então ele pede a Deus que Deus o abençoe. Que nós vemos aqui na leitura o que ele vem pedir a Deus. Olha a oração dele, né? E ele invoca a Deus e diz dizendo: quem dera me abençoasses, expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Essa foi a oração de Jabez. E a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora a informação que vem no versículo 9, ela antecede os efeitos da resposta de Deus. Porque ela já está dizendo: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Foi mais ilustre. Então aqui não é só no sentido de ser ilustre, de buscar a Deus a resposta para o seu anseio, mas de ser tornado mais ilustre do que seus irmãos. E ele foi tornado por Deus mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele reconheceu aonde podia estar a vitória dele, em Deus e mais ninguém. E ele clama a Deus, e ele ora a Deus, e ele busca a Deus. Ilustre é aquele que se destaca por suas características. Olha que nós estamos vendo um homem, conforme o texto aqui nos mostra, fragilizado, né? Um homem se sentindo derrotado, um homem amedrontado, um homem que se sentia apequenado. Talvez você se identifique com alguma coisa, né, daquilo que está sendo falado aqui. Agora a Bíblia diz que ele se torna um homem de características superiores, um homem verdadeiramente próspero e abençoado. Olha que mudança de realidade. Eu não sei qual é a área da sua vida que você se sente: meu Deus, oh Deus, muda a minha realidade aqui, muda a minha vida,
pode levar a ser. Muda essa realidade da minha vida, né? Então Jabez se torna ilustre. Mas o que foi necessário para ele se tornar ilustre? Olha, como que a palavra de Deus nos instrui, né? A gente entende que para nós nos tornarmos tal qual Deus quer que sejamos, abençoados, porque Deus sempre quer isso. Deus é aquele que abençoa. Deus é aquele que muda a sorte das pessoas. Deus é aquele que entra na história não para piorá-la, jamais. Deus só vem consertar o que está errado. Deus só vem levantar o que está abatido. Deus só vem restaurar o que está rompido. Deus só vem tapar as brechas e rebocar os muros e dar qualidade e dar formosura e abençoar as vidas. Então, para se tornar alguém ilustre, ele teve que passar pelo caminho da sua vontade, porque ninguém vai experimentar mudanças na sua vida promovidas por Deus se não estiver determinado a mudar as situações ruins. E quando estamos conformados que a vida está sendo assim porque tem que ser assim, e quando estivermos conformados com essa história de que nós estamos derrotados em alguma área porque tem que ser assim, não existe um estigma da parte de Deus sobre você. O que Deus diz sobre você é que Ele tem pensamentos acerca de você, que são pensamentos de bem, não de mal, para te levar ao fim que você deseja, para te levar ao pódio que você quer de conquistas na vida. É claro que não é tudo que queremos no sentido material, ou isso ou aquilo, não é isso, mas Deus sempre nos dá o melhor, Deus sempre nos dá o essencial, Deus sempre nos abençoa uma medida que nós seremos aperfeiçoados e melhorados, a cada dia estaremos expandindo. Deus não é Deus que diminui, Deus não é Deus que tira, Deus é Deus que acrescenta e abençoa. Como é difícil às vezes compreendermos isso, e porque não compreendemos, estamos conformados com a adversidade em nossa casa, estamos conformados com a adversidade em nossa vida e nosso coração, estamos conformados com os limites que nós temos vivido. Mas nós precisamos, se queremos mudança na nossa vida, tomar uma decisão. Não vamos continuar assim, vamos mudar. Olha aí, você está recebendo a palavra de à noite? Olha aí, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra coisa, se passa pelo caminho da determinação de mudar, também passa por um caminho da nossa escolha, não é verdade? A gente precisa escolher. Muita gente que está aí esmagado, porque nada vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas. Se você quer mudança, você precisa mudar a sua forma de agir, senão o resultado continuará sendo o mesmo. Mas passa principalmente o caminho para se tornar por Deus ilustre, passa principalmente pelo caminho da fé. Como está a tua fé? Como está a fé no teu coração? Essa é a pergunta que precisa ser feita a todos nós. A fé nos leva a alcançar aquilo que é inalcançável, nos leva a possibilidades que naturalmente nós não teríamos. Quando nós cremos em Deus, existe uma palavra na Bíblia que é tremenda, que diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então o que nos está limitando é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. Uma fé que determine um novo mover em nossas vidas. Quando nós levantamos, quando nós nos decidimos a levantar, a mudar a história, Deus vai agir. Deus não abre os mares enquanto nós estamos parados. Deus disse a Moisés, à beira do Mar Vermelho, Moisés orou a Deus: Deus, o que é que vai ser deste povo? Lá vem o exército de Faraó, nós estamos empressados entre este mar e cadeias de montanha e deserto, não temos para onde fugir, o que vai acontecer conosco? E Deus não via problema algum. Deus disse a Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Por que esse desespero na tua alma? Por que essa dúvida no teu coração? Diga ao povo de Israel que marche. Quanto a ti, pega esse teu cajado
e levanta sobre as águas e o mar se abrirá. Aleluia! Moisés toma o seu cajado, levanta sobre aquelas águas e o mar começa a abrir em um milagre, e o povo marchando, e durante toda a noite o povo está marchando, e o mar se abriu, e o mar se alargou, e eles passaram uma grande multidão por meio daquelas águas, e intentando fazê-lo, os egípcios que vinham atrás dele, o Senhor os tragou no meio do mar. A Bíblia diz que Deus colocou dificuldade, e os carros de Faraó, aqueles carros puxados, né, pelos cavalos, eles atolaram ali no meio daquele mar, e eles não conseguiam avançar. E quando o povo de Israel passou ali durante toda a noite, que chegou do outro lado, na outra margem, o último hebreu passou aquelas águas, o mar se fechou e matou os inimigos do povo de Deus. Mas o milagre se deu quando Moisés entendeu uma coisa: Deus age quando nós agimos. Amém? É quando estamos decididos e determinados e compreendendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Louvado seja Deus. É tremendo, irmãos. Então aqui ele está trazendo o entendimento de que nós precisamos ter fé. Ele ora a Deus: ah, Senhor, se tu fizeres isso, ah, Senhor, se tu me mudar a sorte, ah, Senhor, se tu for comigo, ah, Senhor, se tu ampliar os meus limites. Ele está buscando a Deus, ele não se conforma mais com essa situação. Você talvez esteja aí conformado, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, essa área da minha vida não tem jeito, essa situação aqui não tem jeito, eu não prospero aqui, eu não avanço ali, eu não resolvo essa situação na sua vida. Quem disse isso? Não foi Deus. Deus disse que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus diz para nós, e não o inverso. Deus não chama nenhum de seus filhos de derrotados. Deus não chama de mais do que vencedores. É disso que Deus nos chama. Paulo anuncia aí só a palavra triunfal. Sobre todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor, por meio daquele que nos amou. Então aqui nós precisamos nos preparar, querido. Você quer se preparar para receber as bênçãos do Senhor? Vamos lá, vou te dar umas dicas aqui rápido. Olha, como me preparar? Eu quero receber do Senhor, mas eu preciso me preparar. O que fazer para viver o que Deus tem para nós? Porque não é simplesmente alcançar. O grande problema de muitos de nós é que nós não nos preparamos para o que Deus tem para nós. E muitas vezes Deus não dá porque não estamos preparados. Em segundo lugar, muitas vezes Deus não dá porque não saberemos administrar. Não saberemos gerenciar o que Deus tem para nós. Nós todos aqui talvez conhecemos casos, mas especialmente nós pastores, que as coisas se convergem muitas vezes, de pessoas que buscaram a Deus, como por exemplo por prosperidade financeira, e no dia que Deus concedeu a prosperidade, se afastaram dos caminhos do Senhor. Pessoas que buscam a Deus para uma cura ou uma libertação, e no dia que Deus concede, se afastam do caminho do Senhor. Já se esquecem de Deus rapidamente. Quando Deus protesta contra o seu povo Israel, lá no livro de Oséias, ele diz o seguinte: o teu amor é como a nuvem da manhã que cedo passa. Que amor é esse? Cedo passa. A gratidão no coração muitas vezes é assim. Pessoas que derramam lágrimas contando seus testemunhos, maravilha, traz emoção a toda a congregação, mas de repente o que é que acontece? Se esquecem de Deus, se esquecem da obra do Senhor, se esquecem das maravilhas que Deus fez, se esquecem de quem mudou a sorte deles. Então nós precisamos estar preparados para administrar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Olha se não é assim. Quem quer ser ilustre não pode se limitar, irmãos. Não pode se limitar. O limite para a nossa vida é o propósito de Deus.
Eu vou repetir isso para você. O limite para a nossa vida é o propósito de Deus. Aonde o propósito de Deus nos queira levar, esse é o nosso limite. Se nós compreendermos isso, irmãos, porque eu leio a palavra de Deus e releio e torno a ler, eu vejo que Deus não tem nada pequeno para o seu povo, para a sua igreja. Deus nos deu um espaço para ser conquistado. E qual é o espaço? Pastor, Deus me deu a minha família. Muito mais do que isso. Me deu minha vizinhança. Bote força. Meu ambiente de trabalho. Não. Deus nos deu o mundo inteiro. E Ele disse: em meu nome, vão e façam discípulos em todas as nações. Isso é maravilhoso. Aleluia. Aí o cristão, sou assim tão pequenininho. Na sua ótica, Deus vê você influenciando nações. É difícil de crer, não é? Sabe por quê? É porque há muita incredulidade no nosso coração. Deus vê você influenciando nações. Bote isso na sua cabeça. Isso não quer dizer que necessariamente você tenha que ter um ministério missionário enviado às nações para que você as influencie. Você influencia nações quando você dobra o seu joelho e ora por elas. Há muitos anos atrás, eu estava orando na minha casa pela China. Havia um peso de oração muito grande naquela época. E eu estava orando por aquela nação já há alguns meses. E um dia, eu estava ali de joelhos dobrados. E naquele ambiente de oração, uma coisa me veio à mente, eu acho que uma seta. E eu parei, eu pensei, eu disse: que sentido tem isso? Eu estou orando por uma nação tão distante daqui. Que influência isso pode ter? Que mudança isso pode gerar? E eu estava orando e veio essa seta na minha mente. E eu parei por um instante, fiquei refletindo naquilo. E de repente, eu senti Deus falar comigo. O Espírito Santo veio ao meu coração. E Ele disse: você não está só. E eu prestei atenção naquilo e Ele disse: nesta mesma hora, existem milhares de cristãos orando pelo mesmo propósito que você em todo o mundo. Eu me senti grande, Estevão. Eu senti fazer parte de algo maior, de algo relevante, de uma grande corrente de intercessão. E eu pude pensar em que irmãos estavam em outras partes do mundo, daquela cidade, do estado, sei lá, no país, fora daqui, em outros lugares, clamando a Deus com aquelas mesmas, talvez com palavras diferentes, mas com aquele mesmo propósito. Com aquele mesmo propósito. Deus, tem misericórdia desta grande nação e levanta um povo teu ali. Louvado seja Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos nos limitar. Nós precisamos compreender que se você também quer viver as vitórias de Deus na sua vida, você não pode se isolar. Você não é uma ilha. Diga quem está do seu lado: não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Diga a ele: não caminhe sozinho. Eita, crente fraco de ser profeta, eu, pastor Daniel. Diga a essa pessoa, olhe para o lado: não caminhe sozinho. Eu estou aqui. Diga a ele: eu estou aqui para caminhar com você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não caminhe sozinho. Não se isole. Você precisa de mim e eu preciso de você. Nunca seremos ilustres se nos isolarmos.
temos que estar juntos. Juntos somos melhores. Formamos este corpo. Então não se isole. Essa história de eu sou crente, tá bom? Estou em casa aqui, cara, vivendo a minha fé, com as quatro paredes aqui, maravilha. Eita, irmãos bons, não murmura, não fala nada. Não é verdade? Não é não, irmão. Bom é estar no meio da congregação do Senhor. É saber que nós podemos contar com a oração dos outros, com o apoio uns dos outros, com a firmeza da fé uns dos outros. Quando eu fraquejo, há quem ore por mim. Essa semana o irmão mandou uma mensagem. Eu disse para ele, rapaz, olha, você levanta o meu astral, porque a minha fé, não é? Porque às vezes nós estamos assim, sem ter forças para estar fazendo certas coisas, mas quando alguém traz uma palavra de ânimo, às vezes uma simples frase, eu disse, olha aí, já mudou meu ânimo em relação a isso. Isso é tão importante, irmão, tão importante. Então não caminhe sozinho, você não é uma ilha. Quem quer ser ilustre também não deve se precipitar. Não deve se precipitar. Há um texto tão emblemático, quando Jacó encontra Esaú, seu irmão. Esaú queria apressar a jornada de Jacó. Disse, vamos logo, vamos andar, venha comigo. E Jacó disse, eu vou aqui no pasto do gado. Porque aquelas vacas com suas crias, não poderia ser impressa a elas, uma jornada forte, porque iriam desfalecer. Não é porque você corre que você chega na frente. O importante é você chegar lá. É chegar lá. Muita gente parte e não consegue chegar. Não importa como as coisas começam, importa mesmo é como elas terminam. Isso é que importa. Tem muita gente que começa com muito fôlego, A gente na igreja às vezes vê isso, cheio de chambalaias, de cantalaias e de tantas laias por aí. Mas depois você procura em onde estão. E às vezes é aqueles que começam devagarzinho. O que é isso aqui? Como é isso? Não é? Pastor, olha aí, vamos lá. Mas vai crescendo. Um degrauzinho hoje, outro amanhã, outro depois, um passo do gado. Mas naquele dia vocês os verão no pódio de Jesus. O pódio do Senhor. Então não se pressione com essas carreiras muito rápidas aí não. Uma vez eu vi o pastor, acho que foi Gesiel Gomes falando, como ele disse pregando no congresso, os homens através das mídias fazem um pregador em 6 meses. 6 meses o cara se torna famoso, sabe? Pega o cara aí, bota nas mídias, faz aquela propaganda, paga a propaganda, faz tudo aí. Mas ele diz, Deus forja um pregador. No mínimo, ele vai levar 20 anos ensinando este pregador e o forjando para que ele se torne alguém relevante no reino do Senhor. É a diferença. Hoje a gente está vendo aí pastor que tem carreira meteórica, né? Precisa saber se é Deus isso tudo, né? Sem querer emitir juízo de valor aqui a ninguém, tá, gente? Nós não podemos nos precipitar. Nós não podemos temer, não podemos nos envaidecer, não podemos nos ensoberbecer, porque nada é produzido propriamente por nós. Tudo vem de Deus. Você compreende isso? Tudo vem de Deus. Havia um medo no coração dos discípulos do Senhor. Qual era esse medo? Dos apóstolos, não é? O que é que nós vamos falar, Senhor, quando a gente for pregar? Imagina quando a gente estiver diante das autoridades constituídas desta nação. O que é que nós vamos dizer a elas? Nós somos pessoas que não temos, na maioria deles eram pessoas iletradas, de pouca cultura. E eles temiam. E Jesus Cristo disse a eles, vocês não devem temer o que vão dizer. Porque no abrir das vossas bocas, o Espírito Santo
lhes concederá a palavra. Outra ocasião Jesus disse: ninguém lhes poderá resistir. Que maravilha, irmãos. Nossa capacidade vem de quem? De Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Somos alguém? Quem morreu por vocês? Eu, Apolo, Cefas, Pedro no caso, né? Somos alguma coisa? Não. Temos algum motivo para nos envaidecer? Não. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então nós precisamos compreender isso e viver uma vida em que entendamos que quem nos capacita é o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoa Jabes e o torna mais ilustre do que seus irmãos. E ele então vai conceder o que Jabes pede. Deus amplia suas fronteiras. Deus o sustenta. Ele agora está seguro na mão do Senhor. Deus o protege, Deus o guarda. Deus promove uma transformação na vida de Jabes. E a partir do momento que este homem se posiciona em fé, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Aqui, Deus age e Deus muda. Mas Deus não age e Deus não muda enquanto o homem não age. E para o homem agir, ele precisa mudar a sua forma de entender as coisas. Mudar a forma de pensar, ver as coisas e refletir sobre elas. Então, se a sua mente não muda, consequentemente, na sua vida nada vai mudar. Mas no momento que você compreende que essa, talvez realidade que esteja sendo vivida por você não é a vontade de Deus, você pode tomar uma atitude que mude essa realidade e se levantar e dizer: Deus, muda a minha história. E aí nós vamos ouvir falar de você. Antônio, Pedro, Maria, Joana se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Do que os seus irmãos. Deus quer mudar a nossa sorte. Entrar naquelas áreas que são opacas, naquelas áreas que são áreas em que nós não gostamos nem de falar sobre ela, que parece que somos tão estreitos e pequenos ali. Deus quer entrar aí e fazer uma revolução no teu coração, para que você compreenda que nunca foi o propósito de Deus, nunca foi que você fosse alguém que se sentisse oprimido e subjugado pelas circunstâncias. Se alguém um dia derramou fel sobre a sua vida, de alguma forma trouxe um peso por palavras, por ações, até inconscientes, ou por qualquer situação que tenha sido, é tempo de você se levantar e dizer ao Senhor: muda a minha sorte. Vamos nos colocar em pé.